Pronto. Então, ela e Carla, a fala é toda sua. Muito obrigada, tá? Desde já. Que nada, imagina, é sempre um prazer, né? Poder reunir, contribuir, falar com essa turma. Então, que cenário, né? Eu estava num grupo outro de estudo aí recentemente, a gente estava conversando, né, sobre tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu até agora, né, nesse ano de 2020. Esse cenário, ele realmente nos trouxe e nos obrigou a ver as coisas a partir de outro ponto de vista, né? As organizações, a gente, né? Quanta coisa a gente não está fazendo diferente agora do que a gente estava fazendo em janeiro, por exemplo, né? Então, essa mudança de cenário que a gente sente, que a gente vivencia nas nossas vidas particulares, né, familiar, na dinâmica familiar, as empresas estão vivendo também, né, em escala maior. Então, aí, em casa, né, se a gente for trazer essa reflexão, vamos começar pensando o seguinte: quem, nesse momento, não precisou se preocupar com espaço em casa, em estruturar um espaço para ter aula, para dar aula, para reunir com os amigos, né, para manter o trabalho de grupos, enfim. Então, eu estava conversando isso num outro grupo, e aí a gente estava numa reunião de umas 18 pessoas, e todo mundo falou, não, em casa eu separei um cantinho, né, teve gente, né, montei até um cenário, né, teve aula que eu fiz sem me atentar que ali atrás estava um cabide com um sutiã pendurado. Então, foram desafios mesmo que a gente foi enfrentando. Dentro das empresas, essas coisas tomam uma dimensão maior, tá? Se eu vou puxar e falar da minha empresa, que eu estou atuando no momento, a gente tinha feito, para vocês terem uma ideia, em 2018, um planejamento estratégico que vai até 2021. Muita coisa desse plano vai ser revista, né? E olha que na Duelo a gente não enfrentou, os impactos não foram muito fortes, né? Eu acho que eu nem preciso falar, mas eu vou falar. Muitas empresas fecharam, né? Muitas empresas reduziram drasticamente o quadro de pessoas, tá? Essa ainda é uma realidade, as empresas estão tentando voltar a respirar. Então, esses impactos aqui na minha empresa, não foram muito grandes, tá? Então, como é que a Bebidas Duelo enfrentou esse período? Primeiro, a gente não demitiu ninguém, né? Então, a gente se adequou ao máximo, e assim, com muita alegria mesmo, muita satisfação, eu posso dizer que a gente não precisou demitir, tá? Mas eu tenho um grupo de RH com mais de 50 profissionais e sei que teve empresas, assim, que parou projetos, né, interrompeu projetos, fechou áreas inteiras, né? Então, você imagina uma empresa onde o negócio dela festa, né? Festas cerimoniais, restaurantes, toda a área de entretenimento, até se encontrar, sofreu muito, né? Porque não podia reunir pessoas, simplesmente, que é o principal objetivo, né, desses locais. Na Duelo, a gente não precisou demitir, né? Logo ali no mês de abril, que foi onde a gente sentiu um pouquinho mais o impacto pela redução de venda, a gente entrou com um plano de férias, tá? Então, eu dei férias para praticamente 80% da fábrica, e aí, quando essas pessoas voltaram, a gente emendou mais um período de férias, né? As férias que venceriam até o fim de 2020, essas pessoas já tiraram. Essa foi uma das medidas, tá? O que eu não parei de trabalhar, o RH não parou, tá? Então, o que eu fazia com essas pessoas? Eu falava, meu Deus, imagina, a pessoa está acostumada a trabalhar o tempo, né, o dia inteiro, e vai ficar 60 dias em casa. E aí eu montei
junto com o nosso parceiro, que é o SESI e o Senai, a gente montou plataformas de treinamento online, né? E aí, de forma gratuita, eu, enquanto RH e a minha equipe, a gente disponibilizava esses links dos cursos e incentivava, né? Eu tenho muitos funcionários que não têm mais esse hábito de estudar, ainda mais estudar online, né? Então, imagina essa dificuldade, né, de adequação. Então, eu tenho um treinamento físico com apostilinha, auditório, né? As pessoas já vêm meio que... Então, imagina quando eu soltava um link e dizia, olha, assiste essa aula, depois você vai fazer o exercício, aí tu salva, manda para mim, eu vou imprimir o teu certificado, mas a gente conseguiu fazer, né? Eu diria assim, enfim, deixa eu ver lá, 70% das pessoas tiveram uma boa adesão, né? O que eu observei, que as pessoas mais maduras, mais velhas, não se adaptaram muito bem, né, ao modelo. E aí a gente montou uma plataforma com 12 cursos, todos com a carga horária, né, e aí as pessoas iam fazendo, quando terminava, caía no meu link, eu verificava a avaliação e emitia um certificado para essa pessoa, né, que ficou esperando ela retornar, enfim. Então, essa foi uma ferramenta muito legal, né? Lá no meu grupo de RH, eu ia falando, gente, olha, o SESI tem isso, o Senai tem isso, descobri uma faculdade particular que tinha uma plataforma também, né? Eu ia lá e experimentava, né? Para saber também como é que era. E aí a gente teve aí por volta de uns 70% de adesão, tá? Então, esse foi um cenário, assim, que foi um case bem legal, né? Então, e muitos, na volta, falaram, poxa, legal aquele curso, antes eu queria fazer e não dava por causa do trabalho, em casa eu conseguia, às vezes era ruim, né? O meu celular é ruim, a internet, né? Mas foi bem bacana. Nós tivemos aqui poucas experiências com home office, tá? Porque eu sou fábrica, né? Então, o meu grosso de fábrica é a produção e a entrega, que são atividades que fogem da curva do home office, né? Ou seja, as pessoas precisam estar aqui, meu entregador precisa estar na rua. Mas a gente teve também algumas posições administrativas, e aí deu também para fazer tranquilo, né? A empresa disponibilizava toda a ferramenta, tá? Porque o que é o home office, né? Há muitas divergências. Primeiro, a gente tem aí uma divergência de perfil, tá? Ou seja, eu sei e eu me adapto a trabalhar em casa, né? Então, tem uma variação aí muito grande de perfil. E aí a gente ouvia muita funcionária, não me põe home office, não me põe porque eu não consigo, ou eu vou esticar e vou trabalhar demais, ou eu vou dormir a manhã inteira e vou perder, né? Então, tem muito de perfil, né? E aí a gente deu uma pesquisada, e é uma realidade muito recente, né? A turma que está me ouvindo, que já é mais jovem, né? Talvez sinta menos, mas não é cultural nosso o home office, o estudar em casa, né? Até quando a gente pega um currículo, até isso a gente mudou, né? Às vezes eu recebi um currículo e estava lá, estudar à distância, né? E o profissional, o candidato diz, esse meu curso é à distância. Eu diria assim, que há um ano atrás tu falava, como não foi esse curso, né? Como é que era a avaliação? Não sei. E assim, eu vou me pôr aqui que essa foi eu não sei barreira, mas uma resistência que eu quebrei, né? Então, culturalmente, a gente não está acostumado a isso no Brasil, né? Então, eu acho que a gente aprendeu muito. Do outro lado, tem a questão estrutural. Por exemplo, eu tive amigas que me falaram assim, nossa, a empresa quer que eu trabalhe em casa, mas não me mandou o computador, minha internet não aguenta, eu não tenho uma cadeira apropriada,
Acaba que 8 da noite, 20 horas, 21 horas eu estou numa reunião que não acaba. Então, tem toda essa questão do trabalho, né, do trabalho. Eu li um trabalho, aí, um artigo falando, né, da incidência, não só do nível alto do estresse, né, da sobrecarga mesmo, mas também de problemas lombares, porque a pessoa está sentada numa cadeira que não é a cadeira do escritório, o mousepad não é o que ela usa lá, né, tinha uma disputa porque a casa só tinha um computador, e aí a criança tinha que ter a aula pelo Meet, pelo Google Class, ou seja, foi um cenário muito desafiador, tá? E a gente aprendeu muito, então, provavelmente, muitas pessoas estão revendo como olhavam principalmente para a educação à distância, né? Eu acho que esse é um outro posicionamento. Olha, podem me interromper, tá bom? Fiquem à vontade. Os alunos, eu ia falar as crianças, oh meu Deus. Mas que realidades a gente enfrentou, né, aqui? A adequação de projetos foi uma realidade. Então, por exemplo, turma, que era para eu estar fazendo, que no meu plano eu ia fazer em agosto, não fiz. Eu ia fazer uma pesquisa de clima, não aconteceu. A gente tinha 2 projetos de implantação de desempenho, então, para 2021, né? Então, a pandemia, ela suspendeu projetos, tá? Projetos de expansão, a gente está continuando que é para dezembro, a gente conseguiu fôlego para manter, mas muito do que era com as pessoas reunidas, integradas, não dá, né? A nossa realidade até hoje, treinamentos eu não estou fazendo com mais de 10 pessoas, né? Te falei de um treinamento, são 10 pessoas, né? Então, esses momentos de integração e de reunião, a gente não está fazendo. Vai ficar hoje. Projetos suspensos. Nós montamos logo no início aqui, eu sei também que outras empresas fizeram, uma comissão, né, para discutir. Então, a gente discutia online os projetos. Olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar essa turma de férias, esses aqui a gente vai botar no home office, né, a equipe do TI já foi acionada para... Então, a gente botou comissões, grupos de estudo, olha só, dentro da empresa, né, quem diria. E a gente ia estudando os passos, né, estudando os passos. Educação, eu acho assim que a gente falou muito, mesmo à distância, falou muito de educação, né, falou muito do hábito da máscara, né, como usar, falou muito da importância do distanciamento social. Então, isso exigiu do RH até ferramentas de comunicação, para alcançar esse funcionário. Então, isso a gente conseguiu correr atrás dessa informação. Por exemplo, o que está acontecendo aqui, que a gente está se adequando? As pessoas estão relaxando, não sei se vocês estão percebendo isso, né? Nas ruas, no comércio, nos lugares, no transporte coletivo, e aí a gente percebeu isso aqui, né? Então, o funcionário que vinha trabalhar em maio, em junho, em julho, de máscara e não tirava, ele já está começando a tirar, né? A gente já está tendo que estar o tempo inteiro reforçando isso, né? Põe a máscara, continua com a máscara, continua com a luva, né? Evita lugares com grande concentração de pessoas. Então, a gente continua com as campanhas, né? As campanhas de sensibilização, comunicação, educação, o tempo inteiro, porque a gente estava percebendo o relaxamento, né? De funcionário vindo trabalhar sem a máscara, enfim. Então, o RH teve que repensar, né, essa posição de educador também, que já é um papel que a gente executa muito, de educador, de sensibilizador, né? Condições de trabalho, o que a gente adequou? A gente ampliou espaços, né? Então, se eu tinha uma sala
onde trabalhavam 3, a gente ampliou e desses 3 a gente colocou, né, tentou separar mais as pessoas, sempre com mensagens de motivação, né, olha, estamos separados fisicamente, mas a gente, né, a gente continua sendo a família do Elo, a gente continua aqui. No RH, eu lancei lá um projeto, né, que é o RH junto com você, onde você estiver, onde as pessoas, a gente, né, disponibilizou um canal para conversar, né? Tá travada, Carla, para mim, tem só sido que tá muito parecendo legal. Então, o RH, então, oi? Travou a tua imagem. Estão me ouvindo? Sim, a voz muito bem. Só a imagem, tá. Mas eu continuo? Sim, pode ficar à vontade. Acho que volta, deve ser a internet, né? Faz parte, né? Faz parte das novas ferramentas aí. Então, acho que o RH ele foi muito desafiado nesses sentidos, né? Eu acho que o case aí da plataforma dos treinamentos online, que a gente disponibilizou enquanto a turma maior estava em casa, né? Nesse período de férias que a gente deu quase coletiva. Os mecanismos de sensibilização, né, de comunicação, e aí a gente fez a campanha, máscara, luva, touca, disponibilizando todo esse material sempre, o tempo inteiro, álcool. Isso é de menos, né? Nós somos uma empresa de cachaça, né? Se não tiver álcool, então a disponibilização de álcool. A gente fez uma doação logo no início, né? Quando estava muito tenso, o governo do estado, eu não vou saber dizer agora qual foi a quantidade de litros de álcool, né, que a empresa doou, mas foi uma campanha também muito legal. A montagem desse grupo, dessa comissão, né, ou seja, a gente ia pensando cada mudança, cada adequação, e a gente estava ali sempre junto da diretoria, na suspensão, né, dos projetos. A gente tinha assim em mente um ano de 2020 muito bom, e ele não foi muito bom, ele foi bom, né? E esse cenário, ele foi muito, o próprio cenário que a gente conseguiu manter aqui foi muito legal, assim, o clima, né? Nós afastamos claramente as pessoas que tinham algum risco, né? Até por conta da orientação mesmo da Organização Mundial de Saúde, do governo do estado. Então, funcionários que eu tenho, né, funcionários com mais de 55 anos, a gente deu férias, deixou em casa, sempre, claro, recebendo tudo direitinho. O pessoal de risco também, a gente tomou a mesma ação, né, de proteger essas pessoas, tanto assim, com muito orgulho, né, eu tenho muita de dizer que a gente não teve nenhum caso sério, né. A minha diretoria teve uma postura, assim, logo também no início, quando a gente se assustou muito em Belém, né, não sei se vocês, claro, acho que todo mundo lembra, né, quando morria, nossa, a quantidade de morte, como estavam os hospitais, com as pessoas, né, sofrendo na porta, empurrando o portão, e aí o meu diretor praticamente, né, comprou remédio, né, aquele kit básico que era orientado pelos profissionais de saúde. Eles, olha, calma, isso fica aqui, qualquer colaborador nosso com atestado que precisar e não conseguir o remédio, você vai disponibilizando, fazendo um controle, né, eu achei isso muito legal. O plano de saúde, a gente ampliou algumas pessoas que estavam com carência, a gente conseguiu resolver isso com o plano para que essas pessoas tivessem assistência, né, sem precisar, enfim, com todo o respeito, mas sem precisar ir para a UPA, enfim. Então, foram pequenas ações, né, e aqui a gente teve, assim, eu acho que como consequência de todas essas ações, baixíssimos casos, a gente não teve nenhum caso extremo, né. Eu tive 2 funcionários que perderam entes muito queridos, e aí o RH se aproximou, né, a gente tentou também dar esse amparo, né, mas ali pessoal, mesmo distante, né. Então, foram ações, assim, que a gente conseguiu, né, tomar.
Depois que começou a voltar, e a gente começou a adequar as áreas, as salas, como eu já mencionei, espaços comuns, como sala de descanso, refeitório, a gente também deu aquela organizada, ainda está, né? Às vezes o pessoal, como eu falei, o pessoal relaxou, e às vezes eu vejo lá no refeitório um coladinho com o outro, né? Aí eu vou lá, gente, olha lá, vamos se distanciar, né? E aí, que é natural, né? As pessoas com o tempo vão relaxando um pouquinho, e aí a educação massiva, repetitiva, ela tem que entrar. O que mais, meu Deus? Alguém quer perguntar alguma coisa? Com relação a recrutamento e seleção, Carla, como é que ficou assim? Como ficou? Sim, sim. Tudo online, né? Hoje eu ainda faço, por exemplo, agora de manhã, fiz uma entrevista online, a pessoa mora em Marituba, né? E aí, online, eu disparo as ferramentas pelos mecanismos, né? Por e-mail, até por WhatsApp, tem ferramenta seletiva hoje. Então, consegui fazer, tá? A gente está retomando o quê? A gente está em outubro, eu comecei a retomar processos de agosto para cá, né? Com todos os cuidados, um candidato por vez, sempre utilização da máscara, né? Mas aí também outra coisa, né, que a gente aprendeu, por exemplo, a gente ouve muito, eu ouvi muito das minhas colegas, poxa, fazer entrevista sem olhar ali, né, no olho, mas o momento exigiu, né, o momento exigiu. E aí a gente está voltando para esse ritmo normal. Uma coisa muito interessante, né, que eu falei, que a gente estava também conversando no grupo de estudo. Por exemplo, eu contratei pessoas que eu não via pessoa sem máscara, né? E aí agora, no refeitório, que a pessoa tira a máscara para comer, aí a pessoa fala, oi, dona Carla, não sei o que. Eu falei, meu Deus, olha como você é sem máscara. Que coisa, né? Que foi um aprendizado também, né? Foi um aprendizado de você ouvir, de você sorrir com os olhos. Isso é muito, muito legal também, né? Mas tem, assim, tem uns... Nossa, quantas pessoas eu contratei de lá para cá? Eu acho que umas 30 pessoas, né? Umas 30 pessoas. E, assim, de vez em quando eu encontro uma, assim, que eu falo, nossa, eu sei que eu falei, eu lembro dos olhos, né? E aí, no refeitório, a gente vai se encontrando. Que coisa interessante, né, também, que aprendizado. Mas, assim, o RH... verdade, Bruna, muito engraçado isso. E o RH se adequou, né? Se adequou. Então, tem gente que eu estou reconhecendo, né, do olho para baixo, agora, né? Agora. Então, às vezes, o refeitório é o melhor espaço porque tem que tirar, né, a máscara. E aí a gente fala, olha como você é, não sei o quê. E aí a gente descontrai. Mas os processos de recrutamento e seleção, eles passaram, sim, por essa adequação, como de treinamento, que eu mencionei para você, né? Eu cheguei a fazer integração online, né? A gente preparou todos os materiais, eu fiz um vídeo, né? Coitada, né, da pessoa que teve que me ouvir lá uns 20 minutos, porque a gente passa até a se ouvir mais, né? E aí eu falo, nossa, a se criticar mais também, né? A gente é muito mais crítica também, né? Nossa! Claro, nossa. Quando eu fui fazer esse vídeo da integração, eu falei, gente, combustível, meu Deus do céu, e ninguém nunca me falou. Mas são esses aprendizados, né? Foram os aprendizados. Aí no treinamento a gente foi adequando. Agora, projetos que inspiram e precisam da reunião, esses projetos a gente retoma em janeiro, se tudo der certo. E o recrutamento online, por exemplo. E aí também me fez pensar, né? Quantas vezes eu não fiz uma pessoa com a qual eu poderia conversar por uma chamada de vídeo, pelo celular, essa pessoa não se deslocou, não gastou passagem, né? E aí são essas novas formas de a gente repensar mesmo a nossa atuação, né? São os desafios olha, fiz até umas anotações, por exemplo, redução de riscos, né, com redução da exposição das pessoas, a gente também fez,
A gente aproveitou para falar muito de saúde, né? Por exemplo, meu vestiário e o meu banheiro coletivo da Duelo, que a gente queria reformar há mais de 2 anos, nessas férias coletivas, nessas férias da grande massa, a gente reformou, tá lindo, tudo bonitinho, arrumadinho. E a gente foi buscando soluções. Eu acho que a pandemia, eu não gosto de ficar falando, é um novo normal, eu não gosto muito não, mas foi, né? Mas foi, por exemplo, no treinamento, quando eu pensaria que eu ia precisar gravar um vídeo para ensinar algo que eu gosto de falar, né? O recrutamento também, tá? Essas adequações do espaço, e essas discussões, né, de trabalhar em casa, do home office, né, eu falo porque eu estou estudando e eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu, de fato, eu não tenho modelo home office no meu chip, né, eu preciso fazer essa atualização, né, e aí a gente foi até reconhecendo esses perfis, né? Então teve gente que conseguiu trabalhar, começava a trabalhar 8, parava meio-dia direitinho, e aí quando eu fui fazer isso, quando eu vi era 20 horas, quando eu fui fazer isso eu estava chamando gente para a gente conversar alguma coisa no domingo, né? Então, são esses modelos para a gente se repensar, né? Que contribuíram para esse momento. Que mais? Vocês têm algum Eu acho controle, que... Carla, quem foi para casa, assim, né? Porque foi um quantitativo menor que ficou trabalhando efetivamente, né? Até pelo próprio perfil profissional e da atividade, principalmente. Mas você tem algum tipo de controle, definição de metas? Quem foi, por exemplo, a parte do administrativo? Alguma parte que ficou em home office? Tinham metas, objetivos, horários? Tinha algum... Sim, Como é que sim. funcionava? Sim, normal. Existe uma ferramenta onde a gente controla o horário pelo celular, né? Eu já tinha trabalhado com isso numa outra empresa, né, que já estava nesse ritmo, né? Mas sim, então, quando a pessoa liga para preencher um relatório, é como se fosse o início da jornada. E aí eu ia acompanhando, e quando eu percebi ali que tinha dado uma estremecida, né, principalmente no sentido de terminar muito antes, ou esticar muito, eu já acionava a pessoa. Né, o que está acontecendo? Você está conseguindo usar a ferramenta? Mas sim, gente, meta, objetivo, né? Porque, na verdade, assim, o trabalho já nos acompanha, né? O trabalho já nos acompanha. Então, por exemplo, eu não estou aqui à noite, mas eu fico aquilo, né? A gente leva com a gente, poxa, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer desse jeito, vou ligar para aquela pessoa. E aí você está trabalhando. E aí teve que ter uma educação e um acompanhamento melhor dessas pessoas, né? Algumas a cobrança, olha, você está aí, mas você está com a gente, não abandona, né? Cuidado. Quando a gente percebia que tinha alguém esticando, tinha a mesma chamada, né? Então, mantenha a sua rotina, estabeleça uma rotina e tente cumprir ela fielmente. Mas, por exemplo, metas, sim, se tinha que apresentar alguma coisa assim, se tinha que comprar, o pedido tinha que chegar, isso foi feito, né? Minha equipe de rota, minha equipe externa, essa equipe a gente passou a dispensar da vinda na empresa, então eles trabalhavam ou com o cliente pelo telefone, né, ou visitas mais espaçadas, mas tudo isso foi acompanhado também, foi acompanhado, tá? Não houve nenhuma flexibilização de cobrança, não. Uhum. A gente tem conversado sobre isso, né? Sobre a questão de os resultados têm que acontecer, né? Não necessariamente por uma cobrança de horário, mas agora por cobrança de resultado mesmo. Você sabe... De entrega. Então, é isso que está sendo discutido, né? E nos processos de recrutamento e seleção, houve mudança? Assim, por exemplo, se antes a gente conduzia testes, entrevistas iniciais, alguma aplicação de prova de conhecimentos, hoje a gente tem um déficit muito grande com relação aos testes, que a gente não tem online, isso é uma limitação, né, que agora pegou para todo mundo. Mas teve alguma adequação depois que você começou, por exemplo, assim, que substituiu etapas, alguma coisa nesse sentido?
Sim, sim. Os testes psicológicos a gente não pôde fazer, né? E aí eu fui, por exemplo, eu cheguei a fazer pelo Meet dinâmicas, as provas online, né? A gente adquiriu aqui uma plataforma onde disponibiliza, vai ali contando um tempo, né? Quando a pessoa inicia até a finalização da prova. Então, de fato, foi o trabalho online, né? E aí eu tentei trabalhar muito com competência, né? Conversando, direcionando a entrevista para uma seleção mesmo por competência. A gente tocou dessa forma. Onde eu precisava de um conhecimento um pouco mais operacional, mais técnico, que eu tenho, por exemplo, teste prático, a gente foi tentando trazer isso na entrevista, né, colocando as circunstâncias, né, Camila, aconteceu isso no motor, você está observando esse ruído, e aí a gente pedia para a pessoa desenvolver, né, então realmente a gente se adaptou, porque eu fiquei sem os testes, principalmente sem os testes psicológicos, né, mas aí a gente tem uma gama de ferramentas, provas online, as dinâmicas, as competências, os inventários, e aí a gente ia, claro, com toda a qualidade, sempre muito atento a tudo isso, mas a gente lançou mão também dessas ferramentas, né? E elas vão ficar, né? Como eu falei para vocês, Isso que eu eu já ia estou fazendo perguntar, processo. o que que ia Vai ficar ficar. depois disso tudo? Vai ficar. Eu acho que tudo que a gente aprendeu vai ficar, né? Eu estava ouvindo lá vai a minha viagem, né? Eu estava ouvindo a Fafá de Belém, lá no Sírio, e que ela fez o Sírio, né? A sacada lá, tudo à distância, e ela falou, gente, é o aprendizado, o Sírio tem que ser online também a partir de agora, né? Eu falei, olha, é isso mesmo, então, é isso que eu falei, né? Poxa, será que a pessoa precisa vir na empresa 3 vezes? Né? Será que para ter um treinamento precisa de uma estrutura de auditório, com as pessoas todas sentadinhas? Então a gente evoluiu, né? A gente evoluiu muito aí nesse sentido e vai manter, né? Vai manter. Assim, o que eu tô conseguindo manter, né? Eu estou mantendo de tudo isso que a gente aprendeu nesse período. Eu ia perguntar alguma coisa e eu esqueci. Não, mas era nesse Esqueci. sentido aí de atualização, né? No final a gente coloca aí essas etapas, por exemplo, que implicavam em custos para a própria organização, muitas vezes, né? Hoje você consegue atender um número maior de funcionários com treinamento, mas a mesma coisa que os alunos mesmo falam, aí tu comentaste, não, vocês estão acostumados, mais acostumados com essa modalidade. Nenhum deles aqui quer, Carla, esse tipo de ambiente virtual, todo mundo quer o presencial também. Tá Todo mundo, né? saudade. Deixa eu fazer aqui a Evelyn. Você Olha, acredita alguém que serão... perguntou aqui. Da Evelyn, você acredita Tá. que serão mantidos alguns funcionários em home office? Não, Evelyn, a gente já voltou para o ritmo normal, tá? De finzinho de agosto para cá, a gente já retomou. Eu tenho uma equipe de venda externa que vinha aqui na empresa todos os dias, de manhã e de tarde. Essa equipe a gente liberou, né? Então, eles recebem os relatórios, eles têm as ferramentas todas, os relatórios, enfim, pela ferramenta que a empresa disponibiliza, que é o celular, o smart. Então, essa equipe, a gente vai manter essa metodologia. Então, eles quase não estão vindo aqui, tá? E aí a gente vai manter até sentir necessidade. Mas, por exemplo, eu já ouço meus vendedores, poxa, eu estou até com saudade de ir aí, né? Eu quero ir aí. Então, né? Que é essa necessidade, né? Afetiva, sei lá, eu acho que é uma necessidade muito afetiva que a gente tem, que também acho que é muito cultural, né? É muito do brasileiro isso, de querer, por exemplo, eu tenho uma oficina aí na UAM, a turma me chamou lá para fazer uma oficina, e eu estava articulando o tempo inteiro, para mim era presencial, né? E ela falou, olha, quando chegar eu vou te mandar um link. Aí eu falei, nossa, calma, ainda tá, né? A gente ainda tá na pandemia.
E aí ela começou a rir, ela falou, não, as pessoas se inscreveram, é tudo online, né? Ou seja, a gente está doido para voltar, né? A gente está doido. Quem tem criança em casa, né, que as crianças não estavam estudando, vivenciou isso, né? As meninas, nossa, todo dia, mãe, já é aula de... E ela dizia assim, mãe, já é aula de verdade? Já é aula de verdade? Né? Mesmo se adaptando, porque assim, a meninada de 5, eu tenho de 6, né? A meninada de 6, as minhas filhas me ensinaram, né? Quando eu estava enrolada, ela vinha, olha, mãe, clica aqui. Ó, como é que a senhora quer que a pessoa discute se isso aqui não está, né? Isso, pois é. Eu sou Então, igual. Eu tenho uma assessora para assuntos de YouTube, a ela sabe, ela que me ensina como gravar, como salvar, uma vergonha alheia. e a gente passa muita vergonha, né? E aí, quando as meninas, e elas ficam me esperando, aí elas falam, mamãe, já deu certo, posso sair? Eu falo, vai, já pode. Né? Porque foi aprendizagem mesmo, né? É uma coisa que eles já vivem, eu acho que essa turma é com menos de 10 anos, mas sofreu muito pela perda relacional, né? Pela perda emocional. Eu achei tão bonitinha a minha filha, estava, mãe, a minha melhor amiga, ela tem asma, né? As minhas filhas já estão indo para a escola, né? Normal. Ela falou, ela tem e ela não vai voltar, e poxa, eu sinto muito. E aí, como ela tem esse problema, ela corre o risco maior, ela falando, né? Corre o risco maior, mamãe, dela falecer. Então, ela não vai voltar. Mas olha o sentimento da perda relacional, né? Então, a gente vê aí que, como seres humanos, a gente precisa muito disso ainda, né? Como isso faz falta, né? Isso fez muita falta. O Igor, ele está perguntando, mas eu acho que você já respondeu. Pergunta se as mudanças aplicadas na pandemia podem continuar depois desse período, como, por exemplo, treinamento à distância. Você disse que sim, né? Vários processos que sim, foram bem e vão manter, né? Os processos que foram bem a gente vai manter, tá? E aos poucos, né, a gente está tentando retomar, né, esse aprendizado aí. Mas, assim, depende muito, né? Tem pessoas que têm essa dificuldade maior, precisam ouvir de ti, precisam estar pertinho de ti, tá? E do tipo a do gente está treinamento, aprendendo né, junto. também, né? Se é um treinamento mais... Também, né, mais prático, às vezes... mais prático, e de repente gravar muitas coisas, né? Aí já veio um insight meu com um menino do TI, poxa, quanto disso eu não posso gravar? E outra pessoa, na minha ausência, fala, gente, agora a gente vai fazer o treinamento de qualidade na produção, e aí dispara aquilo, né? Então, realmente um momento muito grande de aprendizado, né? De aprendizado mesmo, em todas as, não só o tecnológico, que é esse do botãozinho, né, aperta isso, desaperta isso, mas né, de bater parabéns online, você na sua casa com um bolinho e o restante, né, e ir chamando as pessoas, quanto que a gente imagina que ia vivenciar isso, né? Verdade. Então, foi muito aprendizado para as organizações, para os RHs, eu acho que nenhum RH comprometido com o negócio da empresa é o mesmo, não é, né? A gente mudou e aprendeu muito, e a gente está ainda nessa torcida, né, de que as coisas retomem, mas assim, o que deu certo, né, gente, a gente vai sim dar continuidade. Eu queria perguntar, eu lembrei a pergunta, que eu fiquei curiosa para saber que tipo de dinâmica você conduziu à distância. Eu queria a tua experiência, como foi, que tipo de dinâmica conseguiu conduzir à distância? Como era? Com as dinâmicas, eu trabalhei em atividades individuais. Então, como a gente está aqui no Meet, por exemplo, 6 candidatos, e aí eu com antecedência, dizia, olha, prepare, por exemplo, uma cartolina, tal, o candidato dava conta disso lá, né, ou eu disponibilizava, era um texto para estudo de caso, disponibilizava um pouquinho antes, que é para a pessoa não ter acesso com muita antecedência, e se era a produção de um material, uma apresentação, o candidato fazia, depois ele apresentava, como se a gente estivesse aqui na frente mesmo, né.
Então, essas dinâmicas que não precisa necessariamente do trabalho em equipe, né, eu acho que até dá para fazer o trabalho em equipe, eu que não consegui avançar, né, porque tu tem que estruturar direitinho a atividade, né, a gente não pode jogar assim. Mas essas que era de uma produção, de uma apresentação mais individual, deu para fazer. Então, eu fiz dinâmica, fiz entrevista por competência, muito legal, né? Ou seja, são coisas que dá para tocar, né? Dá para fazer sim, tranquilamente. Né? Só tomando esse cuidado, né? Porque teve empresa que fez exigências e não deu essas ferramentas. Então, tentando ajustar esse ponto aí. Uhum. Para não jogar A totalidade ferramenta. responsabilidade também, né? Assim, muito... Isso, né? Travou. Foi só aqui que travou? Não, travou geral. Travou. Bora ver se ela consegue voltar. A gente que o diga, né, ele fazendo trabalho em grupo, em 1000 grupos. Vou mandar mensagem para ela, só um minuto. Para ver se ela tenta voltar. Acho que ela ficou sem internet geral, que até o celular dela não está chegando nada. Gente, alguém tem alguma pergunta mais para ela e Carla? Pode anotar, fazer. Alguma curiosidade? Algo que ela não comentou? Também já é uma realidade que eles já estão passando bem diferente, né? De já praticamente voltando às atividades normais, né? Eu gostei de como ela descreveu a rotina de trabalho, porque parece que, assim, não teve tantos danos quanto eu esperava que fosse ter em várias áreas, né? Se empresas grandes como a dela puderem ter se desenvolvido assim, eu acho que tem muito mais um otimismo aí no ar do que o que eu pensava. É interessante porque fica... Bianca, ela disse que eles deram, assim, 80% da área de produção parou, eles foram para as férias. Então, foi uma estratégia muito utilizada para evitar demissão, né? Alguma coisa mais nesse sentido para os funcionários. Então, anteciparam férias, suspenderam contratos. Lá no caso da Duelo, ela falou que eles anteciparam férias. Então, 2 períodos de férias. E aí, 80% lá em abril da produção. Então, assim, o que é legal, como a gente está tendo realidades de empresas bem diferentes, isso vai acontecer mais para frente também com os outros candidatos, vocês vão ver que dependendo da modalidade, da área, né, da empresa, ela teve mais ou menos impacto na execução do trabalho propriamente dito. Então, como a Duelo, produção, você não consegue produzir nada de casa, né? Então, entrega, eu não consigo fazer nenhuma entrega de casa, né? Então, é um cenário bem diferente mesmo, em função do tipo de atividade. Eu achei muito interessante as adaptações que eles fizeram na empresa, né? Tanto da parte dela quanto da parte da gestão. Inclusive, ela deu várias ideias muito boas de eu achei adaptação. muito legal também. Eu achei incrível. Eu fiquei impressionada até com a forma dela, que ela modificou todo o recrutamento e seleção para poder adaptar.
que é uma coisa que, pelo menos eu fiquei pensando assim, cara, por exemplo, se a gente fosse fazer um GESCOM, como seria isso? A dinâmica, né, também. Sim. Exatamente. Quando ela ficou falando, eu também fiquei pensando, assim, de como executar. E aí, deixa eu ver aqui que ela tá me respondendo, só um minuto, a gente já continua. O que eu achei bacana também, eu tô falando com ela que ela ficou sem bateria. Mas eu tô vendo se ela vai conseguir voltar, tá? Por causa do treinamento dela. Mas o que eu achei bem legal também foi ela descrever as ações da empresa, né? Então, várias ações que foram feitas para beneficiar o trabalhador, para pensar, né, na saúde, na segurança deles. Então, eu achei bem legal. Então, até disponibilizar os remédios. Então, isso aí eu achei bem legal, porque a ideia a gente vai discutir nas próximas aulas das ações voltadas à saúde do trabalhador. E assim, foi bem contextual, né? Então, nesses condições normais, isso não seria uma ação, por exemplo, né? Mas neste cenário, várias ações foram direcionadas. Então, eu achei bem legal isso aí. Gente, ela não vai conseguir voltar por causa do treinamento, tá? Então, eu disse que vocês gostaram muito, agradeceram. E aí, agradecer muito ela também, que a ideia dessas conversas é a gente ter uma ideia mesmo real, como o Jairo mesmo falou, a gente tem uma expectativa, a gente acha assim que, como a gente está numa situação mais isolada ainda, em que a universidade paralisou mesmo assim as suas atividades presenciais no que diz respeito ao ensino, né, de graduação e pós-graduação, a gente acha que isso está acontecendo em todos os cenários, mas não está, né? Então a gente tem uma situação bem diferenciada. Mas um ponto que ela falou bastante, e eu acho que é isso que a gente tem que tirar de todas essas conversas também, que é a gente vê que o trabalho pode ser feito à distância, né? Mas, claro, você vai fazendo adequações, adaptações. E as coisas que podem permanecer nesse formato, que a gente não está habituado, mas é factível. Então, treinamento à distância, né? Estimular, a gente consegue atender um número muito maior de funcionários no ensino à distância. Né? É muito menos caro e dispendioso em termos de estrutura, de orçamento mesmo, para a organização, um treinamento à distância. Então, eu não só consigo atender mais gente, mas como no menor custo. Então, numa situação em que todo mundo está prezando pelo menor custo possível, é uma estratégia altamente bem-vinda. Né? Mudanças dentro dos processos de recrutamento e seleção, que ela falou, a gente tinha mania de ser tudo presencial, né? Aí vem entregar o currículo, né? Presencial, uma primeira entrevista para investigar a questão de disponibilidade de horário, não sei o quê, presencial. Então, por que não conversar sobre isso tudo pelo telefone? Né? Porque se ele não tiver a disponibilidade, a gente nem chama. É uma coisa que eu falo para o pessoal do GESCOM quando a gente faz recrutamento e seleção. Para quê, né? Fazer com que a pessoa venha, vai gastar, vai perder o tempo, e às vezes ela não tem mesmo nem a disponibilidade que a gente precisaria. Então, muitas etapas, elas podem ser adiantadas pelo processo à distância. E, claro, aplicação de testes pela própria execução do trabalho, mesmo que hoje a gente não tem quase, vocês viram isso lá na Etos, não tem quase online, então não tem jeito, teria que ser presencial. E, claro, a entrevista, né, por telefone, eu confesso que eu ficaria muito angustiada de conduzir toda uma entrevista, toda uma decisão só pelo telefone, sem nem olhar no olho da pessoa. Então, acho que, eu não sei se eu me adaptaria muito a essa modalidade, mas tem vezes que não tem jeito, né, é uma situação real. Então, a gente está vendo que os processos, eles estão se mantendo, mas, claro, no formato mais diferenciado.
Então, a Eli Carla disse que a questão do clima organizacional, que é um processo que a gente vai discutir muito aqui, que eu queria muito que vocês saíssem daqui sabendo como conduzir, porque é uma demanda muito grande. A Evelyn já tem muito conhecimento sobre a área, o Felipe também aprendeu recentemente mais, né, Felipe, sobre clima organizacional comigo, mas que vocês entenderam exatamente o que vem antes, o que é o durante, porque é um processo também que você pode conduzir à distância. A gente conduz no GESCOM, ele todo no formato à distância, então é um processo que você consegue fazer tranquilamente à distância. Então, a Duelo resolveu suspender, né, adiar para o ano que vem, mas é um processo também de gestão de pessoas que você consegue conduzir todinho à distância, sem nenhum prejuízo de qualidade, de resultado. Então, é um processo também que vocês vão aprender nos mínimos detalhes, a gente vai conseguir trabalhar dentro da nossa disciplina. Gente, alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram fazer, queiram perguntar, comentar? Não? Muito bem, então vamos fechar nossa aula de hoje, tá? Eu vou, a partir da semana que vem, eu falei lá para vocês, tá? Amanhã eu não vou disponibilizar, eu até tirei lá o material, para a gente organizar. Como a gente foi atrasando um pouco, né? Que acaba que 1h30 passa rapidão, mas a partir da semana que vem, a gente vai ter uns vídeos sobre os artigos, então eu vou disponibilizar para vocês lá na plataforma. Eu peço desculpa desde antemão, que eu não sei o que vai acontecer nesse primeiro vídeo, vai ser uma competência a ser desenvolvida, mas a ideia é fazer segunda, quarta e sexta um vídeo a respeito de... É a Duda que vai fazer, a minha filha. Vai me ajudar com certeza. Mas a ideia é que segunda, quarta e sexta a gente tenha um vídeo gravado sobre os artigos, que vão ser ainda na direção do que a gente está conversando. Mas como a gente já está terminando outubro, já a gente vai entrar nos processos, né, nas áreas bem específicas já, a gente vai deixar um pouco o assunto que a gente está discutindo, que vocês estão vendo que é tão legal, né, da gente ver como é que as organizações estão trabalhando esse cenário todo. Mas a gente, agora no final de outubro, a gente vai mudar de assunto, né, então a gente vai conversar sobre os processos especificamente, sobre as sub-áreas dentro do recursos humanos, tá? Então, a ideia é segunda, quarta e sexta, um vídeo gravado sobre os artigos, e aí, terça e quinta, a gente ter a nossa aula ao vivo, tá? E aí eu vou atualizando lá, porque eu estou mudando as datas em função dessa necessidade de adequação do cronograma, tá? Não estamos com problema de cronograma, como a gente tem aula até janeiro do ano que vem, mas é só questão de organização, tá? Jairo, como você está? Testou positivo ou não? Já saiu o resultado? Negativo. Saiu o Foi resultado hoje. sério? E aí? Deu negativo. Acabei de ver o exame, inclusive. Meu Antes de entrar Deus! na aula. Pela madrugada. Ó, gente, mas isso é um ponto que, apesar, eu ouvindo a Eli Carla falando, as pessoas estão relaxando, e isso está acontecendo de maneira real em Belém. Não sei se vocês acompanharam a mídia hoje, a gente está tendo um cenário de aumento de casos de novo, de sobrecarga de novo da área da saúde. Então, por favor, tenham cuidado ao máximo possível, porque a gente pode ter uma segunda onda. Então, não quero ninguém doente aqui, tá? Online, mesmo online, não quero ninguém doente. Mas se cuidem, tá? Se preservem, porque pode ser que a gente tenha um novo cenário difícil de novo. Então, vamos torcer para ser o mínimo possível. Beleza, galera, vocês gostaram? Foi legal, né? A conversa com a Eli Carla, ela é sempre muito, muito bacana. Então, muito obrigada, tenham um bom final de semana, amanhã, se cuidem, fiquem em casa o mais tempo possível. E na segunda-feira, aguardem um vídeo, não sei que horas, eu acho que eu vou definir um horário assim, né, para ser postado, igual os youtubers, né? Mas a gente vai conversar sobre isso. Beleza, gente? Até segunda-feira eu aviso vocês sobre o vídeo, tá? Beijo para todos. Se cuidem. Tchau, professora. Até que vem. Beijo. Tchau. Tchau.